número 3, Evangelho segundo escreveu São João, o capítulo é o de número 3. Nós irmãos procuram agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá, e uma vez mais que Ele está glorificando o nome dele, a liderança do jovens, a Layara, o Ex, pela confiança, Deus continua abençoando, a cada jovem e todas as congregações que estão esses dias aqui, dando o melhor para Deus, e de cada dia mais nos surpreendendo pelo operar de Deus que tem feito aqui neste lugar. Aleluia. Confesso, irmãos, que quando ele pregou no sábado, o evangelista Jago no domingo, o Jonas com a mensagem apontológica na segunda, o James ontem, o evangelista James, eu disse, tem mais o que para mim? Eu disse, é Deus. Vamos falar aqui no que eu colocar no meu coração, ver se sobrou alguma coisa. Larga tudo! Glória! Evangelho segundo escreveu São João, o capítulo de número 3. Localize comigo alguns versos. O verso de número 14, 15 e 16. Que está escrito assim: E como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está quando foi falar do tema, eu confesso aos irmãos que iria falar a narrativa da história completa de Nicodemos, só que esses 3 versículos, ele rasgou a minha alma. E quando eu estava estudando e lendo esse texto, Deus falou profundamente comigo e disse, passa para a igreja a respeito deste versículo. Principalmente o versículo de número 16, que é o versículo mais conhecido da igreja. Talvez se eu mandasse recitar, todos saberiam. Mas quando chega ao versículo de número 14, algumas pessoas se perguntam, isso estava escrito aqui, porque temos o hábito de abrir o capítulo 13 e correr e ler o versículo 16. Mas só se pegarmos o texto fora do contexto, perdemos algumas essências, alguns princípios. Mas para entendermos tudo o que o texto está falando, vamos entender um pouquinho da história. A Bíblia fala sobre a história que quando Nicodemos, ele sabe dos feitos que Jesus estava fazendo. Ele corre ao encontro de Jesus e começa a indagá-lo sobre quem ele era. E Jesus traz uma narrativa. Só que para ganharmos tempo, quando chega no versículo 14, Jesus olha para ele e diz, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto. E quando ele fala isso, começamos a imaginar o que é que ele está dizendo. Como Moisés levantou uma serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Mas para entender isso, primeiramente precisamos entender sobre o pecado original, ou o pecado primórdio, conhecido sobre a criação do mundo. Quando Deus cria o mundo, Ele cria o homem para se relacionar com Ele. Põe o nome de Adão. Para que o homem se relacione com Deus a ponto de que o homem era santo, santificado, regenerado. O homem tinha tudo ali naquele jardim que foi plantado no Éden. Então Deus faz uma disjuntora para ele. Deus todas as tardes descia para falar com o homem, porque o homem era santo. Até certo dia, que o homem estava naquele determinado local, e veio uma serpente, a mais astuta de todos os animais. E quando se aproxima de Eva, ela começa a travar um diálogo com Eva e diz para ela, come deste fruto, que você será semelhante a Deus. E naquele diálogo, Eva é encantada pelas palavras da serpente. Automaticamente, ele oferece o mesmo fruto que era proibido para o seu esposo. E quando ambos comem,
A minha Bíblia diz, no livro de Romanos, que por um homem entrou o pecado e a morte no mundo. Quando Adão ele desobedece a Deus, aquele homem que era santo, o homem que era santificado, passa a ser um homem pecador. E depois que ele se torna pecador, a Bíblia diz que por causa de um homem, todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Então o homem é lançado na terra. Quando o homem é lançado, a primeira consequência que a Bíblia cita é o homicídio. Que homicídio? Caim mata seu próprio irmão Abel. E a consequência do pecado vai ocorrendo cada vez mais. A iniquidade vai crescendo tanto que Deus olha de lá de cima e diz: a poluição do pecado está muito grande. Está chegando às minhas narinas, eu não estou mais suportando. Irei mandar um dilúvio e destruirei toda a humanidade. Porque não estou encontrando ninguém que eu possa me relacionar. Mas de repente, ele acha graça em alguém chamado de Noé. E quando ele olha para Noé, ele conserva a família de Noé fazendo uma arca. A história todo mundo conhece. E desfaz de toda a humanidade que ali estava, conservando outras pessoas. E dessas outras pessoas, começa uma nova civilização. Dali nasce Abraão. De Abraão nasce Isaac. Isaac nasce Jacó. As 12 tribos todo mundo sabe. Dentro das 12 tribos tem quem? José. José todo mundo conhece a história. É levado ao Egito. No Egito torna-se governador. Mas quando ele está lá no Egito, ele leva a sua família. Mas quando eles estão no Egito, quando eles estão ali vivendo abundantemente no Egito, de repente a Bíblia diz: morre José, morre Faraó. E depois que todos eles morrem, nasce um novo Faraó, que não conhecia José, não conhecia a história de José. E quando ele vê o povo de Israel crescendo, ele aprisiona o povo. E quando ele aprisiona todo o povo começa a se desesperar. Começa a entrar no desespero e clamar a Deus. E diz: Deus nos liberta, Deus nos livra. E Deus levanta um homem chamado de Moisés. E já estou correndo para entrar na mensagem. E quando Deus chama esse homem chamado de Moisés para libertar o povo, a história também é muito conhecida. Moisés, mediante, manda 10 pragas. E quando ele manda essas 10 pragas até Faraó, Faraó se aborrece, mesmo assim, recebendo todas as pragas, não liberta o povo. Moisés levando o povo diante do Mar Vermelho, atravessa com o povo aos pés enxutos, o mar se fecha, matando todo o povo do Egito que ali estava. E quando chega do outro lado, a nação de Israel é surpreendida lá na frente. Por quê? Pelos cananeus. Os cananeus sequestram algumas pessoas. E eles começam a olhar para Deus e dizer: Deus, tem misericórdia de nós. Dá esse povo nas nossas mãos. E quando o Senhor der esse povo nas nossas mãos, nós destruiríamos todo este povo, toda a cidade, e nada queremos. Deus ouve o povo. Faz tudo o que o povo quer. Liberta o povo do Egito. Tira o povo de lá do Egito. Atravessa para Egito. Ele vê todos esses milagres. Deus dá o cananeu a eles. Ele destrói toda a cidade. Mas chega um determinado momento que ele olha para um lado, olha para o outro lado, só enxerga o deserto. Começa a olhar um para o outro e dizer: Moisés, nosso líder, o próprio Deus, nos tira do deserto, nos tira de lá do Egito para morrer no deserto. Eles começam a falar entre si, criando uma rivalidade entre o povo e o seu líder, entre o povo e o próprio Deus. E quando Deus vê isso, o que é que Deus faz? Deus olha para eles e diz: eu não gostei da atitude deles. Começa a mandar serpentes. E a serpente começa a picar o povo. O seu veneno, lá do lado, uma pessoa está morrendo. Eles começam a se desesperar porque muitas pessoas começam a morrer. E quando o povo percebe que está morrendo, eles correm até Moisés e diz: Moisés, pecamos contra o Senhor, pecamos contra Deus, mas tem misericórdia do teu povo, porque nós estamos perecendo, nós estamos morrendo. E Deus olha, ouve a oração do povo e diz assim: Moisés, levanta uma haste, e nessa haste coloca uma serpente de bronze pendurado nela. E quando você colocar essa serpente de bronze, fala com o povo
Todas as vezes que ele olhar para aquela serpente, esse povo será curado. Só que aqui começam algumas indagações a entrar na minha mente. Quando Jesus está falando com Nicodemos, ele diz, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, o que importa é que o Filho do Homem também seja levantado. Só que quando lemos a Bíblia Sagrada, percebemos que serpente na Bíblia é sinônimo de pecado. Porque foi através da serpente que entrou o pecado no mundo. É através da serpente que o livro de Apocalipse diz que é o antídoto, que é Satanás. Aí você se pergunta, como é que Deus manda Moisés levantar uma serpente no meio do deserto para o povo ser curado? Aí começam algumas interrogações na nossa mente. E algumas pessoas estão dizendo, eu não estou entendendo mais nada. Porque Deus manda levantar um Jesus e um madeiro para representar como Moisés fez no deserto. Porque aqui vamos começar a entender e ter sentido em toda a história. O que é que ele quis dizer sobre isso? Assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, Meu Deus! o povo olhava para a serpente de bronze e era curado. O que paralelo é esse que Deus está fazendo? Ele está dizendo mais ou menos assim: quando Jesus ele for levantar em um madeiro, que ele for trair fogo espinho, passar por todas essas consequências, que ele tiver estendido em um madeiro, as pessoas vão olhar para Jesus, mas Jesus está sendo comparado a uma serpente. Só que aqui que entra todo o mistério do texto, e vocês vão entender agora. O livro de Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 4 e 5, está escrito assim: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores. Foi aflito e ferido de Deus e oprimido, ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O livro de 1 Pedro, capítulo de número 12, verso 24, vai dizer que Jesus levou sobre ele todos os pecados e sobre o madeiro todos os pecados. Então, quando o povo ele olhava para a cruz, eles não estavam enxergando a Jesus. Eles estavam enxergando seus próprios pecados. É por isso que quando Moisés ele levanta uma serpente, o povo olhava para a serpente e lembrava: aquilo que me matou é aquilo que está sendo colocado na cruz. Sabe o que é que o texto está dizendo? Quando eles olhavam para a cruz, eles começavam a imaginar: é por causa dos meus pecados que eu estou perecendo. É por causa dos meus pecados que minha família está morrendo. É por causa dos meus pecados que eu estou sofrendo as consequências da minha vida. Eles olhavam para a cruz e enxergavam o pecado e diziam: é por causa dos meus pecados que tem algum inocente morrendo. Foi por causa dos meus pecados que Jesus sofreu naquela cruz. Então eles olhavam para os seus pecados, olhavam para aquela cruz, e Jesus dizia: para que vocês não morram, reconheçam que naquela cruz foi por causa dos nossos pecados. Porque nós somos pecadores por excelência. Por causa de quem? Por causa de Adão. Por causa de Adão nós recebemos o espírito adâmico. O pecado estava intrínseco no homem. O pecado estava abundando no mundo. Então eles começavam a olhar para a cruz. E quando eles olhavam para a cruz e olhavam para os seus pecados, eles começavam a olhar para dentro de si dizendo: eu não estou aqui para olhar o pecado de ninguém, porque a cruz não revela o pecado dos outros. A cruz está revelando meus próprios pecados. A cruz está mostrando quem eu sou de verdade, que eu sou um pobre miserável. Ele começava a olhar para a cruz, e o povo começava a dizer: foi por causa de mim que ele está lá. Foi por causa dos meus pecados que ele foi ferido. Foi por causa dos meus pecados que aquele prego foi nas suas mãos. Foi por causa dos meus pecados que ele sofreu escárnio. Foi por causa dos meus pecados que ele tomou um flagelo nas suas costas, a ponto de Isaías dizer que ele não tinha nem beleza nem formosura, porque o seu rosto estava dilacerado. Ele começava a olhar para a cruz e dizer: foi por causa de mim
coisa na vida, é porque paramos de olhar para a cruz. Paramos de olhar para o nosso pecado, para os nossos erros. Porque estamos vivendo uma geração que acha que é tão bonito estar pregando, acha que é tão bonito estar orando, acha que tudo isso me faz o santo. Só que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos era considerado um homem santo. Nicodemos era considerado alguém que era irrepreensível. Mas Deus olhou para Nicodemos e disse: Nicodemos, você pode ser santo para o povo, porque por onde você passa alguém vai dizer: ali vai o homem de Deus, ali vai o santo homem de Deus. Porque as pessoas sabem que você ora, Nicodemos. As pessoas sabem que você entende das Santas Escrituras, Nicodemos. Mas Nicodemos, até você não entender, Nicodemos, que a regeneração não começa por fora, Nicodemos. Porque por fora você é bonito, por fora você vive com uma aparência tão maravilhosa, Nicodemos. Só que a regeneração não está por fora, Nicodemos. Você precisa ser tratado por dentro, Nicodemos. Porque mundo diz: você é santo, Nicodemos, por fora, mas eu preciso reconhecer quem você é por dentro. E você só sabe quem você é por dentro quando a cruz revela quem você é. Ai, quem é você, Nicodemos? Esse é o Evangelho. Mas Deus, eu reconhecia que eu era santo. E Deus, Jesus olhou para ele e disse: você pode até reconhecer que você é santo, mas se você não nascer de novo, Nicodemos. Mas Deus, eu leio as Escrituras, eu subo um monte, eu desço um monte, eu coloco a minha farda, eu faço tudo isso dentro da igreja. Mas você faz tudo isso, seu ego continua alto. Você esquece que Jesus que tem que ser o princípio da sua vida. As pessoas olham para você e só enxergam você, mas não enxergam Jesus na sua vida. Porque estão olhando, Nicodemos, você está olhando para você dizendo: eu quero passar pelo caminho, as pessoas me admirem. Eu quero passar pelos lugares, as pessoas me aplaudam. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus olha para ele e diz: o povo lá fora você é santo, mas tenta esconder de mim, Nicodemos. Tenta falar comigo que você é santo, Nicodemos. Nasça de novo, Nicodemos. Nasça de novo, Nicodemos. Porque se você não for como uma criança, de nada vai adiantar. Você vai colocar a sua melhor roupa, vai ter sua melhor oratória, vai apresentar o seu melhor louvor, mas Deus está olhando se a palavra não te confronta. Eita, Espírito Santo. Tito estava alertando: a palavra tem que confrontar, a palavra tem que confrontar. Quando parar de confrontar, tenha certeza que você precisa nascer de novo. Todos os dias precisamos do perdão e da misericórdia de Deus. Nicodemos, não vai adiantar, Nicodemos. Vem ter um tete a tete comigo, Nicodemos. Nicodemos se apresenta diante de Jesus. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: vai se apresentar comigo como se apresenta para o povo? Ou vai descer desse salto e falar comigo? Eita, Jesus, mas como é, Jesus, que eu vou fazer para nascer de novo? Porventura eu vou voltar para a madre da minha mãe? Ele diz: é por isso, Nicodemos, que você não entende. Porque só pessoas espirituais entendem as coisas espirituais. E você não está entendendo nada, Nicodemos. Porque você precisa entender uma coisa: você tem que nascer da água. Você precisa nascer do Espírito, Nicodemos. Você precisa ter um encontro comigo diferente, Nicodemos. E Nicodemos corre para se apresentar a Deus. E ele diz: você lembra, você conhece da história. O povo estava perecendo,
Mas quando aquela arte foi levantada, e as pessoas olhavam para a serpente, ela reconhecia, a serpente estava me matando. E você consegue reconhecer isso, Nicodemos? Que o seu ego está te matando. Aleluia! A tua soberba está te matando. Glória a Jesus! A sua prepotência está te matando. Olha para a cruz, Nicodemos. Olha para a cruz. Não deixa que esse pecado te mate, Nicodemos. Não deixa que essa vida que você está vivendo, Nicodemos, não aceita. Não aceita chegar dentro da sua casa e estar se mutilando. Não aceita isso, Nicodemos. Não aceita, Nicodemos. As pessoas olharem para você e dizendo, está tudo bem. Mas Jesus, quando encontra Nicodemos, diz, você sabe que você não está bem. Você sabe que você não está bem. Ele está dizendo, mas Deus, eu não sei o que está acontecendo. Todas as vezes que eu tento dar um passo para frente, Pai, parece que eu dou 10 para trás. Ele está dizendo, porque precisamos reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer quem nós somos. Porque todos os dias Satanás se levanta no inferno para nos acusar. Todos os dias ele diz, o homem é pecador. Todo dia ele traz à nossa memória os nossos pecados. Só que todas as vezes que ele se levanta para isso, o nosso Jesus, que morreu na cruz, ele olha para Satanás e diz, ele não está sozinho. Ele tem um advogado. Aí quando ele está dizendo, mas ele está errado, aí Jesus diz, quanto foi o preço? Eu morri de balde porventura, mas vou me condenar. Aí Jesus pergunta, você já pediu perdão e deixou? Aí ele começa a recitar o livro de Romanos. Se não me engano, capítulo 8, ele vai dizer assim, ó, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Mas o Filho do Homem foi levantado. Eu estou olhando e reconheci o meu pecado, Deus. E como eu serei curado? Ele diz assim, ó, todo aquele que nele crê, esse não vai perecer. Porque quando você olha para a cruz, reconhece o seu pecado, pede perdão a Deus, pede misericórdia a Ele, Jesus vem com o socorro, traz vida para a nossa alma. Aí você se pergunta, mas Deus, por que tudo isso? Aí Deus vai olhar para Jesus, Jesus vai olhar para a terra, vê pessoas que não conseguem adorar a Deus com dignidade, vê pessoas que estão na igreja e depois esquecem de Cristo, pessoas que vêm para a igreja mas não conseguem dar um digno louvor a Ele, que tem o dia todo fazendo tudo mas não conseguem dar um pouquinho do seu tempo para Deus, pessoas que não conseguem ter força para entregar a vida a Jesus. E Jesus olha em tudo isso e vai dizer, mas Deus, será se merecemos? Só que o amor de Jesus não é o amor do homem. A ponto de entender que o próprio texto vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus, ele transcende qualquer coisa. Ele transcende nossos erros. Ele transcende tudo aquilo que veio contra a nossa vida. Ele está dizendo, reconhece quem somos. Reconhece quem você é. Porque tem mudança, restauração para a nossa casa, para a nossa vida. Não deixa que o diabo governe a tua casa. Porque aonde o pecado está abundando, Deus disse, o diabo abundou no pecado. Superabundou a Espírito. Espírito de Deus.
segundo Adão. Passou pela via dolorosa. Sofreu escárnio pelas aquelas pessoas que ele mesmo ajudou. Foi cuspido. Foi traído. Foi açoitado. Feriram a sua face. Tiraram chacota com o nosso Jesus. Penduraram ele numa cruz. Pregaram suas mãos, pregaram os seus pés. O sangue derramado no seu rosto. Eu já começo a imaginar o Jesus totalmente desconfigurado. Enquanto vivemos uma geração que está preocupada em degradear uma com a outra, esquecendo da cruz, esquecendo do sacrifício de Jesus. Porque todas as vezes que olhamos o sacrifício de Jesus, deixamos qualquer rivalidade de lado. E lembrando que tem pessoas morrendo porque tem um povo que briga por coisas fúteis. Tem uma nação perecendo porque tem um povo dormindo. Estamos perdendo a nossa família, estamos achando normal. Isso não é normal. Para de normalizar tudo. Está na hora de nascer de novo. Está na hora de ser regenerado, Nicodemos. Chega desse evangelho barato. Está na hora de pegar a nossa Bíblia, porque ele diz que é pela palavra que somos libertos. Mas Jesus, quando o Senhor foi embora, nós vamos perecer. Ele diz: eu irei para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Deixarei convosco o Espírito Santo Consolador. Ele está dizendo: nos momentos que você se sente fraco, no momento que você se sente sem força, Ele está dizendo: manda o Espírito Santo de Deus ficar do seu ladinho, te abraçar e dizer: filha, não desiste. Filho, não desiste, porque eu não desisti de você. Eu não te deixei para trás, filho. Eu estou dizendo: eu estou visitando a sua alma aí agora. Eu estou visitando a tua casa. E estou dizendo: tenha coragem de reagir. Não aceite a sair da mesma forma. Mas diz: Deus, olha para dentro de mim. Regenera a minha alma. Purifica-me, Senhor. Me faz nascer de novo. Pai, ainda que dor, Senhor. A maior dor o Senhor levou sobre si, meu Pai. Foi o castigo que não estava na paz, estava com Ele. Ele foi ferido. Ele foi abatido. Mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Inclina a cabeça aí por um minuto. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito que renova a nossa alma, Espírito que nos restaura, Espírito Santo da verdade. É só o Senhor que tem poder para neutralizar toda obra do mal. Senhor, cuida, meu Pai, de cada um de nós. Todas as vezes, Senhor, que achamos que somos alguma coisa, nos mostra que somos pouco, que não somos nada, para que a tua excelência seja, meu Pai, nas nossas vidas. Estou gritando aí fora que nossa geração é fraca, que nossa geração é vazia. Mas Deus vem dar um recado para essa juventude e dizer: continua firme, porque essa juventude vai ser a juventude que vai olhar na cara de Satanás e está dizendo: ou você sai da frente, ou essa juventude vai passar por cima, porque Deus está derramando uma glória sobrenatural e está dizendo: eu estou começando a te encher agora, eu estou começando a renovar com a glória, com a graça sobrenatural aqui. Aí a subirá Espírito Santo de Deus, começa a descer com a tua forte mão aí agora, e todos aqueles que reconhecerem que a cruz continua, meu Pai.
Deus, a cruz está pesada, mas eu estou dizendo, você consegue. Continua. E não para, o Espírito Santo. Sinta o renovo de Deus aí na sua vida, vai. Deus está dizendo, está na hora de você ser renovado. Essa vontade que você tem de glorificar e não consegue. Parece que tem algo amarrando a sua garganta. Deus está dizendo, eu estou tirando aí agora tudo que está te atrapalhando. Eita, Espírito Santo. O que te atrapalha de adorar de verdade é uma amizade. Shaya Suminaya Sério. Ai, cadê essas línguas que estão presas na tua garganta há tempo? Receba aí uma glória sobrenatural aí, vai. Deixa o Espírito Santo te envolver aí agora. Deixa o Espírito Santo me envolver aí agora. Se envolve com ele aí, vai. Shaya Suminaya Sério. Eita, Espírito de Deus. Deus, a vontade de chorar é grande, porque Deus está dizendo, porque eu já estou curando por dentro. Eu estou sarando a tua alma. Porque está batido a minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Deus está dizendo, espera que vai chegar. Não desiste que vai chegar. Santo, Santo Deus. Se coloca de pé. Pega na mão essa pessoa que está do seu lado aí de pé. Estou encerrando agora. Oh, Espírito Santo. Talvez seja alguém aí do teu lado que chegou aqui dizendo, eu estou desesperado. Eu estou sem força. Eu ando meio desanimado. Eu faço tanta coisa. Eu tenho feito tanta coisa, mas estou me sentindo tão cansado. Eu estou me sentindo tão cansada. A vontade de parar é tão grande, mas eu não tenho coragem de falar. Mas Deus está dizendo, você não vai parar, não. Porque através dessa pessoa que está aí do teu lado, nesse momento você não vai pedir por você, não. Você vai pedir pela essa pessoa que está do teu lado. Pede para Deus visitar ele, pede para Deus visitar ela. Porque vamos sair daqui diferente. Oh, Santo, Santo, Santo Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus que nos renova a nossa mente. Deus que dá entendimento a cada um de nós. Começa a neutralizar agora, Senhor, todo levante demoníaco contra a nossa vida. Deus, a gente estamos em guerra aqui neste momento. Porque o diabo tem colocado na mente de muitas pessoas. Nós não somos jovens. Tem pessoas aqui desesperadas, dizendo, Deus, eu não estou mais suportando. Pessoas dizendo, Deus, estou uma angústia na minha alma. Eita Deus. Ele está dizendo, meu coração já não está mais suportando. Eu chego dentro da minha casa e grito, eu quero morrer. Mas Deus está dizendo, eu vim aqui nessa noite trazer um recado do alto. Você não vai morrer. Deus está restaurando promessas aqui. Está dizendo, tu tem me pedido, mulher. Porque está temendo ainda, lá Suminai. Estava pensando que não ia acontecer. O tempo estava passando. E Deus está dizendo, mas eu determinei. Espírito. Deus se reúne aí agora, Espírito Santo. Assim como o Senhor foi em Atos dos Apóstolos, que veio o som como de um vento veemente impetuoso e encheu aquela casa. Eu te peço agora neste momento, Senhor, aonde o Senhor encontrar o coração aberto, enche aí agora, vai. Enche esse lugar com a tua glória aí agora. Só que está disponível para a presença do Senhor Jesus. Rasga esse céu de glória aí agora, vai. Cansaço me atingiu e desacelerei.
respirar